Como sabem, a reencarnação é um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita. Os princípios básicos são Deus, imortalidade do espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Okay? A reencarnação, sendo um dos princípios básicos da doutrina espírita, deixou de ser uma crença de uma grande maioria da população mundial para passar a ser uma realidade científica atualmente. No século XX foi tornada cientificamente comprovada pelas múltiplas experiências do Dr. Ian Stevenson e outros na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e então, tendo em conta essa realidade, e porque é mais interessante nós vermos até do que estar a ouvir, eu trouxe 2 pequenos vídeos, um de 10 minutos e outro de 20, portanto já viram que isto vai ser pequeno, 30 minutos. 2 pequenos vídeos que abrangem 2 casos de reencarnação que foram pesquisados cientificamente pelo Dr. Gene Tucker, um pedopsiquiatra, um psiquiatra de crianças nos Estados Unidos da América, no mesmo departamento do Dr. Ian Stevenson. Quando ele desencarnou, o Ian Stevenson, o Dr. Gene Tucker continuou com essa posição lá no Departamento de Estudos da Percepção Humana na Universidade da Virgínia, está bem? Depois disto, teremos então um debate sobre o assunto, caso queiram falar sobre isso, questionar, duvidar. Gene Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. There were bad guys, too. They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good.
Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. 12 people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova.
Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa. They've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? Os cientistas modernos sabem muito pouco sobre o cérebro. Você vai ver um vídeo agora que mostra isso. Além disso, a memória não fica armazenada no cérebro físico. Ela é armazenada no cérebro espiritual, que é o corpo espiritual, o perispírito, que continua com o espírito após a morte. Você vai ver também Platão, o filósofo Platão, que mostra um caso de um soldado em que teve quase morte e depois estava se preparando para reencarnar. E depois disse a Platão que na sua viagem pelo inconsciente viu que se reencarna. Quer dizer, é preciso analisar a situação sob o ponto de vista dos fatos, né, das informações que despontam em todos os pontos do mundo, porque a ciência ainda não chegou lá, não evoluiu o suficiente. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente.
O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Hoje, os cientistas estudam pessoas que contam histórias convincentes de que foram outros indivíduos. Na Universidade de Virgínia, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Desde os anos 60, a Divisão de Estudos da Percepção coleta casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas. O grupo tem registros de 2.500 crianças. Bom, eu acho que a pesquisa indica para as pessoas que estão abertas a considerar a possibilidade que existem evidências de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um cérebro funcional. Então, no caso dos relatos dessas crianças, olhando para os melhores casos, eles fornecem evidências de que às vezes pode existir uma passagem de lembranças e emoções. Elas parecem ter saído de uma vida e passado para outra. Maio de 2000, Lafayette, Louisiana. Uma mãe acorda ouvindo os gritos de seu filho de 2 anos. Ele estava deitado de costas e estava chutando com os pés para cima e batendo os punhos no ar, chutando, chutando e gritando com todo o ar dos pulmões. Andrea Leininger não consegue acalmar seu bebê James. Depois de algum tempo, ele volta a dormir. Ela acha que o pesadelo acabou. Mas, na verdade, é só o começo. Depois, na noite seguinte, aconteceu de novo. Foi a mesma coisa, com o mesmo movimento de chute. E quanto mais ele fazia, mais bizarro ficava, porque era uma coisa muito específica e muito repetitiva. Isso marcou o início de um dos casos mais bem documentados de uma possível reencarnação da história. Atualmente, James Leininger tem 12 anos. Eu pratico esportes, beisebol e futebol. Eu vou para uma escola episcopal e tenho vários amigos lá. As outras crianças, quando eram mais novas, falavam: eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. Eu sempre falei: quero ser piloto de caça, quero ser um fuzileiro naval. Recebeu as fotos da escola? É. Elas ficaram boas. Quando James tinha 3 anos, seus pais começaram a ouvir histórias chocantes contadas por ele. James estava se recordando de coisas que o conectavam a um piloto da Marinha que morreu em 1945. Eles ficaram céticos. Bruce é gerente de recursos humanos na indústria petrolífera. Andrea é ex-bailarina e atua como professora. Como cristãos, eles nunca acreditaram em reencarnação, mas começaram a montar um quebra-cabeça incrível. A primeira pista veio com os pesadelos horríveis e incessantes que James passou a ter com 2 anos de idade. Ele falava: acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Aí eu pensei: ai meu Deus, ele sonhava com isso o tempo todo. Para mim, o que ele estava falando não fazia sentido com o que ele estava fazendo. Ele ficava se debatendo na cama e eu lembro de uma coisa bem específica que pensei na hora: isso parece o Exorcista. Ele estava descontrolado e eu me perguntava: ele está possuído? O que está acontecendo? Em 1 ano, as visões que se apresentavam a James em seus pesadelos começaram a se formar quando ele estava acordado. Eu estava lendo para James e aí ele se sentava e falava: mamãe, o homem estava fazendo assim. Aí ele se deitava e repetia o mesmo gesto que fazia no sonho, chutando e batendo. O homem está fazendo assim, eu não consigo sair, não consigo sair. Aí ele ficava sentado e eu falava: quem é esse homem? E ele dizia: eu. Ainda fico toda arrepiada. Uma vez o Bruce perguntou: o que aconteceu com seu avião? Ele falou que caiu depois de pegar fogo. E por que seu avião caiu? Ele disse que foi atingido. O Bruce falou: quem atingiu seu avião? E ele: os japoneses! Em seguida, James deu a seus pais mais uma pista estranha e bastante específica. O nome do navio de onde ele afirmava que havia decolado com seu avião.
Eu perguntei, esse navio tem nome? E ele respondeu, Natoma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Então fui até o escritório, liguei o computador e pesquisei. E depois de uns 300 resultados, apareceu um Natoma Bay CVE 62. Eu cliquei nele e era a história de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E isso foi o começo de todo o questionamento da situação. E nós dois ficamos parados olhando para aquilo, olhando para uma foto. Acho que uma tomada aérea daquele porta-aviões no mar. Ficamos parados olhando por um bom tempo. Eu não tinha nenhuma resposta, sabe? Como ele sabia disso, como ele conheceu o homem, como sabia do navio. E o que isso significava. Foi aí que pensei, vou descobrir o que está acontecendo. Eu não sei como vou fazer isso, não sei o que vou descobrir, mas não vou parar de pesquisar até conseguir o máximo de respostas possível. Foi o suficiente para que Bruce fizesse uma investigação que começou com muita pesquisa. Nos 2 anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras. Eu continuava perguntando, lembra do seu nome? Lembra como se chamava? E ele sempre falava James. E eu pensava, ele tem 2 anos, tá confuso e acha que eu tô perguntando o nome dele. Depois, James começou a desenhar. Acho que foi uma das minhas missões. Uma missão, você lembra dela? Lembro. Eu gosto muito desse. Ele repetia os mesmos desenhos. Como um filme, comprimido em apenas um frame. Uma batalha aérea. Artilharia. Um avião em chamas. E sua assinatura, James 3. Um dia eu tava na cozinha lavando a louça, o James tinha tomado café da manhã e tava brincando com um avião. E ele falou, mamãe, antes de eu nascer eu era piloto, meu avião levou um tiro no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. Eu fiquei paralisada. Foi uma coisa tão bizarra pra ele falar. Mas aquilo era verdade. Ele não fez drama nenhum, não demonstrou nenhuma emoção. Aos 3 anos, James começou a fingir ser piloto, com uma atenção aos detalhes que impressionou seu pai. Um dia, ele arrastou um assento de carro até um armário do meu escritório e montou uma cabine lá dentro. Ele tinha um console de brinquedo e transformou aquilo num painel. Bom, ele ia de um lado para o outro. De repente, ele abriu a porta com força e se jogou de dentro do armário. Eu perguntei o que aconteceu, seu avião caiu? E ele falou, não, meu avião foi atingido e tive que pular. A descoberta seguinte ocorreu quando Bruce foi convidado para um reencontro entre veteranos do porta-aviões Natoma Bay. Ele perguntou o nome de homens mortos em ação, e isso o levou a resolver o mistério de James 3. Ele me ligou e falou, você não vai acreditar, só tem um homem do Natoma Bay que foi morto na batalha de Iwo Jima. O nome dele era James M. Houston Jr. Eu falei, peraí, então o James 3 é o James III. Eu fiquei muito empolgada, eu pensava, é ele. James M. Houston Jr. O nome dele é James, pode ser James III. James Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, seu avião foi atingido sobre Chichijima. Agora, os pais céticos haviam encontrado evidências de que seu filho realmente havia reencarnado. James Leininger, um garoto da Louisiana, passou a infância contando lembranças de quando foi piloto da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Memórias de uma vida passada que seus pais não poderiam mais ignorar. Dos 2 aos 6 anos de idade, James continuou fornecendo provas de uma incrível possibilidade de ele ser James Houston reencarnado. Esse avião, o Wildcat, é o avião em que James Houston caiu. E ele foi o piloto de teste do Corsair. Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. O F-18 é o avião que eu quero pilotar quando crescer. Desde os 2 anos, James mostrava uma fascinação incomum por shows de aviões militares e uma estranha familiaridade com aeronaves vintage.
Com muita cautela, seus pais fizeram contato com a única parente viva de James Houston, sua irmã, Annie. A princípio, ela não sabia o que pensar sobre o menino que afirmava ser seu irmão reencarnado. Até que James perguntou sobre um quadro que somente uma pessoa além dela sabia existir. Ela escreveu para mim em 16 de janeiro de 2006. Querido James, eu espero que esse seja o quadro que você mencionou. É a única imagem minha pintada pela minha mãe. Eu sinto muito por ter demorado tanto para enviá-lo para você. As últimas semanas têm sido muito agitadas. Espero que você goste. Com amor, Annie. James acreditava e ainda acredita que a alma do piloto morto perguntou pelo quadro. Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Annie também passou a acreditar. E havia outras conexões ainda mais assustadoras. James tinha 3 G.I. Joes, que chamava de Billy, Walter e Leon. Nomes que seus pais consideravam estranhos para uma criança escolher. O Bruce perguntou, ô James, como é o nome do seu G.I. Joe? E ele respondeu falando, Walter. E a gente falou, Walter? O Bruce perguntou, por que batizou seus bonecos de Billy, Walter e Leon? E ele, porque me encontrei com eles quando fui pro céu. Foi um daqueles momentos em que a gente sente o rosto quente. Demos uns passos pra trás, ele correu pro escritório, eu fui atrás, fechamos a porta, ele começou a mexer nos papéis assim. E eu falei, o que você tá procurando, o que você tá procurando? Ele encontrou um documento. Olhou e falou, Billy Piller, Walter Devlin e Leon Connor estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Eu perguntei, quando morreram? Morreram antes? E ele jogou uns papéis, puxou outra folha, viu as datas das mortes e todos tinham morrido antes do James Houston. Todos voaram com ele. Apesar de o pai de James continuar cético de que a reencarnação fosse realmente possível, o que aconteceu em seguida foi sinistro. A gente estava limpando o jardim. Ele estava brincando nas folhas e eu falei, eu te amo muito. Ele respondeu, eu sabia que você ia ser um bom pai quando te escolhi. Eu falei, o quê? E ele, quando achei você e a mamãe, sabia que iam ser bons pais. Eu senti minha cabeça encolhendo até ficar bem pequena, sem cérebro. Perguntei, como assim quando nos encontrou? Ele falou, eu achei você e a mamãe. Achei vocês dois no Havaí. James contou a seu pai que viu os dois em um hotel cor-de-rosa. Foi onde os Leiningers estavam hospedados quando decidiram ter James. Bruce e Andrea foram cautelosos quanto a pedir ajuda de médicos e psiquiatras. Eles decidiram encontrar uma solução própria para a aprovação de James. A solução foi ir até o Japão, até o enorme mar onde o piloto James Houston Jr. morreu. Thou who art the pilot of the souls of men. O barco estava bem em cima do ponto onde os destroços do avião foram achados. O Bruce fez uma homenagem bem bonita e eu achei que aquele era o momento perfeito para eu falar. Bom, eu estava lá com o James e aí eu disse, o James Houston faz parte da sua vida praticamente desde que você nasceu e ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é. Mas você tem uma vida como o James Leininger e está na hora de você se despedir do James Houston. E ele começou a chorar. Começou a chorar. E chorou por uns 20 minutos. Ele emocionou todo mundo. Foi a coisa mais triste que eu já vi. Todo mundo ficou chorando. Goodbye, James and Houston. Good job. I salute you. Good boy. You're so brave. You're such a brave soul. Such a brave soul and spirit. Foi estranho quando a gente voltou do mar. Alguma coisa tinha mudado. Ele deixou alguma coisa. De verdade, foi muito concreto, dava pra perceber. Ele chorou e tudo mais, o que aconteceu, mas ele estava pronto pra seguir em frente. E foi o que ele fez naquele dia. Foi o ponto onde tudo mudou. I'm gonna be the same thing that James M. Houston was, a pilot. O próximo desenho que James Leininger fez já era de paz. Os pesadelos pararam.
as lembranças começaram a desaparecer. Eu não quero que ele lembre de nada dessa vida passada. Ele tem a vida dele e eu não quero que ele fique perturbado ou confuso. Ele é o nosso filho, sabe? E não o James Houston. E tem uma vida pela frente. Atualmente, James Leininger não se lembra de nada específico sobre a alma que costumava atormentá-lo. Aos 12 anos, ele é um menino normal, cujo quarto diz algo sobre quem ele é e sobre quem ele acha que já foi. Eu sou escoteiro. Eu sou escoteiro de primeira classe no meu grupo. Esses são os livros que eu tenho sobre Chichijima. Livros da escola. Armas de pressão. Minha bolsa de dinheiro. Meu telefone. Eu não sei quando ganhei isso. Mas é o terço da minha avó. E minha coleção do Guerra nas Estrelas. E um quadro do Esquadrão. James não fala muito sobre as lembranças de sua vida passada com os amigos, mas não esconde nada se seus colegas de classe encontram alguma reportagem na internet. Para James, a reencarnação é um fato de sua existência. É parte de sua alma. Eu acho que o espírito que eu costumava ter quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos foi embora. Sou o James agora. Não é... Eu ainda tenho James Houston em mim. Eu acho. Mas agora não é uma coisa ruim. É mais a parte de paz da história da vida dele. Em vez do acidente de avião e da morte dele. Eu não penso muito na minha história agora. Eu não costumo falar sobre isso. Mas se as pessoas me perguntarem, eu vou responder. Bom, eu fui cético desde o começo. Eu ainda tenho muita dificuldade para falar isso realmente aconteceu, sabe? Mas aconteceu. Então a questão é como aconteceu, eu não sei. Por que aconteceu? A gente pode dar uns palpites, mas o fato é que isso acontece. Então as pessoas deviam prestar mais atenção, não devem ignorar porque é uma criança de 2 anos falando uma coisa que parece sem sentido para você. Do ponto de vista das pessoas com quem conversamos, que tentam fazer uma pesquisa científica a respeito, eu compreendo perfeitamente o pensamento racional. Mas isso não é racional. Eu lutei contra isso espiritualmente. Mas cheguei à conclusão de que agora eu tenho um sistema de crença tridimensional em vez de bidimensional. Na divisão de estudos da percepção da Universidade de Virgínia, o Dr. Jim Tucker examinou James Leininger. Tucker desenvolveu o que chama de escala de força do caso para a reencarnação. James foi avaliado como quase perfeito. A idade média, quando começam a mencionar, é de 38 meses. Geralmente 2 ou 3 anos quando começam. E algumas crianças falam sobre essas coisas a qualquer hora do dia ou da noite. Às vezes o caso começa com pesadelos, como foi no caso do James Leininger. Muitas pessoas ficam intrigadas, algumas ficam perplexas, algumas ficam chateadas. Pais cristãos norte-americanos ficam impressionados. Mas, independentemente da reação, as crianças falam a respeito por algum tempo e depois, geralmente, quando estão com 5 ou 6 anos, parece que esquecem e passam a levar a vida normalmente. Após 4 décadas e 2.500 casos, os pesquisadores da Universidade de Virgínia chegaram a uma conclusão impressionante. A reencarnação é real. Isso certamente sugere que existe uma parte de nós, uma parte da consciência que pode ser capaz de prosseguir depois que o cérebro morre. Isso indica que o cérebro pode não ser o criador de pelo menos uma parte da nossa consciência. Ele seria mais um portal por onde a consciência flui. E pode haver outra parte da existência, separada do mundo físico. E essa parte da consciência, como eu disse, pode ser independente do mundo físico e do cérebro físico, de onde ela parece vir. Enquanto isso, os céticos da reencarnação diriam que o caso de James Leininger é circunstancial, na melhor das hipóteses. Entre americanos, a crença na reencarnação está crescendo. Parte disso é por causa das celebridades que
falam que acreditam em reencarnação. A Julia Roberts falou recentemente para a revista Elle que acreditava. Ela comentou que se achava muito hindu e falou sobre sua filha e sobre como a filha claramente corporificava outra pessoa. Minha opinião sobre isso é que os americanos gostam de reencarnação porque, de maneira comparativa, a vida aqui é boa. Porque, senão, eles iam querer o céu, que é um destino eterno em outro lugar, quando a vida está ruim na Terra. E você quer se livrar disso. Céticos à parte, para os Leiningers, a existência da alma não requer a validação de cientistas ou psiquiatras. A experiência de James, para eles, é uma prova da vida após a morte. Mas a dúvida continua. Se a alma existe em cada ser humano, ela pode ser encontrada e mensurada pela ciência? Então, com estes dois casos, a somarem só os cerca de 2.500 a 3.000 casos que só o Dr. Ian Stevenson pesquisou, fora os outros todos, né, pesquisadores a nível mundial, nós podemos, é impossível negar os factos, e não há outra explicação a não ser a reencarnação para esses casos pesquisados com uma metodologia científica, né? Agora podemos nos questionar, e porquê é que isso é importante? E essa é a ideia do espiritismo. O espiritismo, não sendo mais uma religião, não sendo mais uma seita, mas uma filosofia de vida espiritualista, não tem por objetivo que as pessoas se tornem espíritas, não, até porque não ganhamos nada com isso. A ideia do espiritismo é demonstrar, em primeiro lugar, a imortalidade da alma, e, em segundo lugar, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Então, porquê é que isso é importante? Por causa das consequências morais, né? Se nós conhecermos e soubermos que a reencarnação é uma realidade, o que é que vai acontecer? A pessoa vai ser melhor cidadão, né? Porque ela sabe que vai colher no mundo espiritual o que semear aqui na Terra, e vai colher na próxima vida o que tiver semeado aqui também na Terra, e mais o que tiver semeado no mundo espiritual. Então, sendo assim, deixa de haver, por exemplo, deixa de fazer sentido a xenofobia. Odiar os russos, odiar os americanos, odiar os chineses, porque eu sei que na próxima reencarnação posso nascer na Rússia, na China ou na América, em qualquer país do planeta. Então não faz sentido, né, a xenofobia. Outra coisa que deixa de fazer sentido quando entendermos a reencarnação e a sentirmos é o racismo. O espírito não tem cor, portanto o espírito pode reencarnar em zonas em que a cor é preta, em que a cor é branca. Nós dizemos que somos brancos, mas não somos, somos castanhos. Outros são branquinhos mesmo, são na Finlândia. Outros são amarelos, outros são às cores, às riscas, etc. E isso para o espiritismo não tem importância absolutamente nenhuma, porque o espírito vai reencarnar no corpo com uma determinada cor, de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então, se for necessário ele evoluir, nascer, por hipótese, em África, ele vai nascer preto, por hipótese, ou branco, se for filho de pais brancos, né? Ou mulato. Já falámos do racismo e da xenofobia. Temos outro problema também a resolver, fica resolvido na sociedade. Quem conhecer a reencarnação deixa de fazer distinção entre homem e mulher, distinção de sexos. Ainda hoje em Portugal ela existe, né? Não só a violência doméstica, que também existe dos dois lados, mas é mais penosa para as mulheres, mas como também as mulheres ganham menos que os homens exercendo os mesmos cargos, desfia, por hipótese, né? E então, nós sabendo que podemos reencarnar como mulher ou como homem na próxima reencarnação, vamos ter consciência nesta vida de que não temos o direito de exercer violência sobre o outro, ou qualquer tipo de discriminação,
Porque eu posso estar a discriminar mulheres ou homens agora e amanhã, numa próxima reencarnação, eu vir com aquela polaridade sexual para aprender a respeitar aquilo que desrespeitei numa vida anterior. Não por castigo divino, mas por pedido próprio do Espírito, para que assim aprenda, não é, a lidar com isso. Portanto, já falámos da xenofobia, do racismo e da diferença de género. Não é? Temos também a questão social. A questão social, que é, nós temos a nossa vida, uma vidinha boa, quem a tem, e os outros que são miseráveis, que se amanhem, não é? E não é bem assim, porque nós podemos ver, às vezes encontramos um miserável, um sem-abrigo, uma pessoa que é, vá lá, posta de parte pela sociedade, pode ser a reencarnação, por hipótese, de alguém que morreu com sede, estou a brincar, pode ser a reencarnação pela hipótese de um grande político, que roubou muito o povo, né, o Estado, e ele faz um complexo de culpa e pede para reencarnar numa condição miserável. Não quer dizer que todos os miseráveis sejam ex-políticos, mas existe uma lei de causa e efeito, e que não é chapa 5 para tudo, mas há de facto essa lei de causa e efeito. E por último, há outra condição que a reencarnação muda radicalmente a vida na Terra, que é o respeito pela natureza. Antes de aparecer a ecologia, uns anos antes, apareceu o espiritismo. O espiritismo e a ecologia estão em sintonia total. Quem é espírita tem de ser adepto da ecologia, tem de ser defensor da natureza, do meio ambiente, de todos os ecossistemas que existem no grande ecossistema que é a Terra. Então, se eu sou espírita, eu sei que vou reencarnar. Eu costumo dar este exemplo porque este exemplo é muito comum na Zona Oeste. Há pessoas que têm criação de porcos, né? E depois fazem descargas para o Rio Lis e outros rios, né? E contaminam os rios para não gastarem dinheiro numa ETAR, numa estação de tratamento de águas residuais, etc. O que é que vai acontecer? Essa pessoa está a cometer um crime contra o universo, contra as leis de Deus, um crime contra a natureza. Mas isso é crime, claro, é feito com conhecimento de causa. Então, amanhã eu vou reencarnar ou posso reencarnar naquela zona que eu poluí numa vida anterior. Eu quero tomar banho no rio, já não posso. Né? Então eu vou provavelmente reencarnar como engenheiro agrícola para aprender a despoluir aquilo que tinha poluído numa vida anterior. Então vemos, reparem, para terminar, o Dr. Ian Stevenson, grande psiquiatra da Universidade da Virgínia, que pesquisou durante 40 anos, ele não era espírita. Não sei se ele alguma vez leu algum livro espírita. Mas ele deu uma entrevista à Notícias Magazine, aquela revista que sai com o JN e com saía, não sei se ainda sai, com o Diário de Notícias também ao domingo. Deu uma entrevista, se não me falha a memória, em 2002, onde ele dizia que hoje em dia, em 2002, qualquer pessoa podia acreditar na reencarnação com base em factos e que o que mais lhe custava era saber que ia morrer sem que os seus pares cientistas reconhecessem a importância da maior descoberta no mundo depois da Revolução Industrial. Ele disse, quando as pessoas incorporassem o conceito da reencarnação, precisamente o que o Espiritismo dizia e diz desde 1857, quando as pessoas incorporassem essa realidade, haveria uma mudança de paradigma de vida na Terra tão forte que provocaria uma revolução social incrível. Olhem que interessante. Quando nós soubermos, tivermos a certeza e nos consciencializarmos da lei de causa e efeito, eu vou colher o que semear, toda a gente vai querer ser gentil com o outro para receber gentileza, quanto mais não seja por uma questão de egoísmo.